Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 17 de março de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na quinta semana 5, com a mensagem 21. Guiados pelo Espírito de Deus, parte 1. Ó Senhor Jesus, mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você busque o Senhor, você ore o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender cada ponto da palavra daquilo que Deus quer transmitir especialmente para você. E também para o Senhor te mostrar pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 8, versículos 6, 10 e 11. Senhor Jesus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Romanos capítulo 8, versículo 11. Senhor Jesus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, cuidar do ser tripartido. Senhor Jesus. Quando voltar, o Senhor Jesus dará vida ao nosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que habita em nós. Nesse versículo, vemos muitos itens. Primeiro, vemos tudo do Deus triuno. Aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o Pai. Vemos também Cristo, Jesus e Cristo Jesus. Esse é o Filho. Temos ainda o Espírito. Vemos também todo o processo pelo qual Deus passou para realizar a plena salvação por nós. Deus se tornou um homem, teve viver humano, foi à cruz, morreu e ressuscitou. Tudo isso está contido nos nomes aí citados. O nome Jesus se refere àquele que se encarnou e teve um viver humano, sofreu e morreu. Quando fala de Cristo, representa aquele que ressuscitou e ascendeu aos céus. Senhor Jesus. Além disso, esse trecho não só fala de todo o Deus triuno e do processo pelo qual passou para nos salvar, mas também do que Deus faz hoje em nós. Quando fala que vivificará, fala da obra do Espírito, de saturar nossa mente, emoção e vontade, tornando-nos mais transparentes, flexíveis, mais maleáveis. Por fim, essa vida passará pela alma e chegará ao corpo. Isso se refere a mais do que ser curados, é ser saturados de vida no corpo, para ter forças de fazer a vontade de Deus. Deus não só nos cura para ficarmos curados,
mas nos quer sãos, com força, com energia, para poder pregar o Evangelho e edificar a igreja. Quando estivermos doentes, oremos o seguinte: cura-me, Senhor. Eu faço um voto de, se me curares, entregar-me a Ti para servir-te na pregação do Evangelho. Por que queremos ser curados? Por que queremos ter saúde? Para pregar o Evangelho, apacentar os irmãos, suprir a igreja de vida, para receber os santos em casa e assim edificar a igreja. Senhor Jesus, há tanta gente pedindo socorro. Devemos visitá-los sempre que possível. Se não, pelo menos devemos telefonar ou enviar mensagens de texto a fim de cuidar deles. Por isso, devemos pedir saúde ao Senhor, não só para nos sentir bem, mas para servir a Deus. O Senhor vivificará nosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em nós habita. Não é só curar, é vivificar, é dar vida para o nosso corpo ter energia para servir a Deus. Oro para que todos os santos tenham saúde, que Deus lhes dê vida a seu corpo mortal e muitos anos de vida. Para isso temos de nos cuidar do corpo, do nosso estado psicológico, descansar e assim por diante. É preciso dosar as coisas, pois nossa corrida não é de 100 metros, é uma maratona e temos de completar a maratona inteira. Senhor Jesus. Oração. Senhor Jesus, nós te adoramos, prostramos-nos diante de ti e reconhecemos que és nosso Deus, nossa origem, nosso Criador. Tu nos amas e te tornaste um homem. Vieste realizar a redenção por nós. Perdoaste nossos pecados, nos justificaste, nos reconciliaste com Deus e hoje nos estás santificando, transformando, conformando e um dia seremos glorificados. Agradecemos-te por tudo o que és. És o Espírito e habitas em nosso espírito. Queremos mais dessa realidade. Tu és o Espírito da vida, o Espírito que dá vida com uma lei que opera. E queremos cooperar com essa lei, exercitando o nosso espírito, para que ela opere em nós espontaneamente, sem nenhum esforço. Porque o preceito da lei se cumpre em todos nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor, queremos colocar a mente no Espírito para ter vida e paz. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque não estamos mais na carne, mas no Espírito, porque de fato o Espírito habita em nós. Tu está em nós e o Espírito daquele que te ressuscitou dentre os mortos habita em nós. Obrigado, Senhor, porque o nosso Espírito já é vida, mas queremos ter mais vida em nossa alma. Também pedimos que vivifiques nosso corpo mortal, para que possamos servir-te. Abençoa as igrejas e os santos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. No final dessa mensagem, o irmão ele termina com essa oração, Senhor Jesus, nos mostrando a importância de a gente cuidar de nós mesmos, a gente orar ao Senhor para a gente ter vida, não só no nosso espírito, mas também uma transformação na nossa alma, na nossa vontade, na nossa emoção, na nossa mente, a gente ter uma alma equilibrada, ter o nosso ser equilibrado, Senhor Jesus, e também cuidar do nosso corpo, mas é para servir o Senhor, Senhor Jesus, como até já compartilhei essa semana, o objetivo do Senhor ao vir à Terra não foi para sair fazendo milagres, curando, fazendo um monte de coisa. Ele veio para nos mostrar quem é Deus, a pessoa de Deus, ó Senhor Jesus. E aí ele via ali que as pessoas estavam sofrendo, ele se compadecia, se colocava no lugar das pessoas. E para que as pessoas pudessem ouvir a sua palavra de maneira desimpedida, ele as curava, ele libertava, fazia várias situações ali, mas o foco era a palavra. O foco era levar as pessoas ao arrependimento, a tocar em Deus, Senhor Jesus. Eu lembro um livro que eu li, que ele ilustra muito bem essa situação, fala de um irmão,
antigamente, né, ele teve tuberculose, né, e como não tinha cura, a maneira que as pessoas faziam era levar a pessoa para ficar isolada numa cabana na montanha, né, para respirar ar puro ali, né, Senhor Jesus. E aí a pessoa ficava isolada ali, né, para não contaminar outros. Então ele tinha que ficar sozinho, né, mas aí, eu acho que 3 vezes ao dia, né, ia um garoto lá, subia a montanha e levava para eles refeições, né, 3 refeições por dia ali e tal, né, mas ele não podia ter muito contato. Então o garoto pegava ali, né, o rapaz ele deixava na porta ali e tal e ia embora. E aí ele ficava ali sozinho, né? Então ele abria a porta, né, para tomar um pouco de sol e tal. E ele via, né, que as migalhas ali do pão, os restos de comida, vinham uns passarinhos, né, e vinham comer aquela comida ali que tinha caído no chão, né, Senhor Jesus. E aí ele ia aos poucos, né, tentando se aproximar dos passarinhos, né, para fazer uma amizade com os passarinhos, já que ele estava se sentindo tão sozinho, né? Mas aí, né, ele pegava migalhas, parava, botava mais perto deles, os passarinhos iam se aproximando, mas toda vez que ele tentava fazer qualquer movimento, o passarinho se espantava, né, Senhor Jesus. Aí ele pensou, né, poxa, se eu pudesse falar a língua dos passarinhos, ou se eu pudesse me tornar um passarinho, eu ia poder me aproximar deles e falar com eles, olha, não tenham medo de mim, eu sou aquele homem grande ali que está jogando comida para vocês, porque eu quero me aproximar de vocês, não quero fazer nenhum mal. Eu quero só fazer amizade com vocês, quero conversar com vocês, né, Senhor Jesus, né? Mas aí nisso ele teve um estalo, né? Ele percebeu, poxa, isso foi a obra que Deus fez, né, Senhor Jesus, né? O próprio Deus, né, ele sempre quis se aproximar do ser humano, sempre quis que o homem, né, o adorasse, né, o homem se achegasse a ele, né, para ele poder ser o sustento do homem, ser o provedor do homem, né, para o homem não viver de maneira independente. Mas toda vez que Deus fazia algo, se aproximava do homem, o homem sempre se afastava, o homem sempre tinha medo, né? E também tem a questão das mentiras de Satanás, como eu já falei aqui várias vezes no canal. Ele vai nos enganando, vai enganando as pessoas, né, que você dedicar seu tempo ao Senhor é algo ruim, você escolher a vontade de Deus é algo ruim, né? E até mesmo muitos cristãos ainda têm esse conceito, né, de que precisam fazer muitas outras coisas, não tem tempo para Deus, se ele for parar de fazer as coisas dele, ele vai ser prejudicado. Isso não é verdade. O Senhor é o maior interessado no nosso bem. Então ele percebeu nisso, né? Assim como ele queria se tornar um passarinho para poder explicar para os passarinhos, né, toda essa questão, né, de que ele queria se aproximar, queria falar e tal, né? Assim fez Deus, né, se tornando carne na pessoa de Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Jesus quer dizer, né, Jeová é a nossa salvação, né, o Senhor é a nossa salvação, né, Senhor Jesus. Então ele veio para nos salvar, para nos libertar, né, e aí ele veio à terra para ele, como homem, poder falar com as pessoas qual era a pessoa de Deus, como que era o caráter de Deus, aquilo que Deus queria fazer, né, Senhor Jesus, né, o poder de Deus, as características de Deus, né, mas muitas pessoas não aceitaram, né, acharam que ele estava falando heresias, né, acharam que, né, um monte de coisa, muitos religiosos foram contra o Senhor, muitos não compreenderam, alguns simplesmente eram curados e iam embora, né, Senhor Jesus. Mas como ele tocou aqui, né, a gente não é ser curado só por ser curado. O Senhor ele quer nos vivificar, nos dar a sua vida, né, ele quer nos dar essa vida que pode verdadeiramente nos transformar, nos manter saudáveis, né, diante dele, diante da sua palavra. E para servi-lo, né? O Senhor precisa de pessoas que queiram servi-lo, né? Que amem a sua vontade, que busquem a sua vontade. Por isso a gente precisa estar ação, né? Nós temos, cada um tem as suas situações, né, e tal, né? Tudo isso é para nos dar experiência, para a gente se aproximar do Senhor, né, Senhor Jesus. Mas o Senhor ele quer cuidar das 3 partes do nosso ser, né? Do corpo, alma e espírito. O espírito já nos ganhou, né? Já fomos salvos, já fomos justificados. Basta agora a gente exercitar o Espírito para quê? Para que essa vida de Deus vá transformando a nossa alma, né, Senhor? Jesus vai transformando nossa mente, vontade e emoção. Nossa mente pensar nas coisas de Deus. Nossa emoção, né, ser equilibrada, né, se agradar das coisas de Deus. Né, e a nossa vontade, né, buscar, né, fazer aquilo que Deus quer. Né, e o nosso corpo serve para glorificar a Deus. Como a gente já viu essa semana, né? Serve por alguns momentos, né, quando a gente está ali no Espírito, a gente está expressando Cristo por meio das nossas palavras, por meio das nossas atitudes, do nosso testemunho, né? E aí as pessoas vão compreendendo, né, as características de Deus. Assim como Jesus, quando falava, né, as pessoas testemunhavam, né, quem é esse que fala, né, dessa forma, né, Senhor Jesus, né? As pessoas olhavam assim,
e ficava admirada com falar dele, né? Ele não tinha aparência, né? Não era formoso, né? De aparência, era tomado como um aflito, né? Senhor Jesus, como alguém castigado por Deus. Ali em Isaías fala que a aparência dele era como uma raiz de uma terra seca, né? Senhor Jesus, né? Então a gente vê assim aqui, o que atraía Jesus era o seu falar, né? E o seu testemunho, né? O seu amor, né? A maneira como ele lidava com todas as situações. Ó Senhor Jesus, né? Ele sustentava ali o testemunho de Deus, né? E mesmo assim ele não conseguiu agradar todas as pessoas, né? Porque a questão do coração, né? Nem todo mundo ali estava realmente buscando o Senhor, né? Buscando a palavra de Deus, né? Senhor Jesus, alguns buscavam benefício, como o próprio Senhor falou, né? Vocês me seguem não porque viram sinais, né? Prodígios, mas me seguem porque comeram pão e se fartaram, né, Senhor Jesus. Então, né, o Senhor ali, ele providenciava pão, dava palavra, fazia tudo, mas algumas pessoas não queriam andar próximo do Senhor para poder receber direção, né? Tinha a multidão e tinha seus discípulos, né? A multidão ele falava em parábolas para que, né, ouvissem, né, e não entendessem, né, para que eles pudessem ver, mas não enxergassem o que realmente estava acontecendo. Mas aos seus discípulos ele explicava tudo pormenorizadamente, ele explicava ponto por ponto, mas ele sempre pegava os seus discípulos, se afastava, né, a algum lugar e explicava para ele, né, as parábolas, explicava para ele as situações de maneira mais íntima. A questão hoje é como que está a nossa condição. Se nós estamos vivendo, né, Cristo no meio da multidão, Senhor, me dá teu benefício, Senhor, olha aqui, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, né? Alguns estão até exigindo de Deus, né? Eu sou teu filho, me dá aquilo que eu tenho direito, né? Senhor Jesus, né? E não é por aí, né? Mas a própria Bíblia fala, né, que o Senhor ele cuida, né, de quem o ama, né? Senhor Jesus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aqueles que agem de acordo com o seu propósito. Então a gente precisa também, né, cumprir a nossa parte, né? O Senhor já fez tudo, já instalou no nosso espírito, né? Como é o tema da semana, né? A gente precisa ser guiado pelo Espírito, se deixar ser guiado, né? Tomar essa atitude, falar, Senhor, eu estou aqui, Senhor, me guia, me direciona, né, Senhor Jesus. Mas muitos não querem, né? Muitos querem fazer a sua própria vontade, né? Falar, Senhor, eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho minha própria vontade, o Senhor se vira aí, né? Se vira e me dá minha bênção, né? Senhor Jesus. Mas não é por aí, a gente precisa obedecer o Senhor, né? A gente precisa ser filhos maduros, né? Crescer, permitir que a vida de Deus nos transforme, né? Senhor Jesus, aí como ele toca aqui, né? Aqui está mostrando para nós todos os aspectos de Deus, né? Mostrando toda a questão do Pai, do Filho, do Espírito, né? Não são três coisas separadas, não são três entidades, mas é um só Deus, né? Em três aspectos, né? Três maneiras, né, de se mostrar ao homem, né? Como a gente já viu ali na questão de Cristo, né? O fato, aquilo que ele fez. Mas no Espírito é que nós experimentamos tudo isso, né? Toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito, né? Senhor Jesus. Então o Senhor ele separa isso na Bíblia, né? Para a gente poder ter clareza ali dos vários aspectos de Deus, mas tudo é a mesma coisa, né? É o próprio Deus, né, falando conosco. Então quando a gente invoca, né, Senhor Jesus, por que a gente invoca Senhor Jesus? Porque a Bíblia fala que ele deu, né, a Jesus o nome que está acima de todo nome, né, e que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, né, e toda a língua confessa que Jesus é o Senhor. Então quando a gente fala Senhor Jesus, nós estamos confessando, né, o senhorio do Senhor, né? Para muitos Jesus é aquele Jesus de Nazaré, Jesus está na cruz ainda, está lá longe. Para alguns ele é o Salvador, o Redentor, mas ele não é só isso, ele também precisa ser o nosso Senhor, aquele que nos encabeça, aquele que nos direciona, né? Aquele que nos ordena também, né? Ele tem a sua vontade, né, Senhor Jesus, e a vontade de Deus ela é inegociável, não dá para a gente mudar a vontade de Deus. Agora a gente precisa fazer de tudo para estar dentro da sua vontade, a gente está cumprindo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, aqui mostra também, né, toda a obra, né, tudo aquilo que Jesus fez, né, Deus veio, teve um viver humano, se encarnou, né, se tornou carne, sofreu, morreu por nós, mas ele também ressuscitou, né, Senhor Jesus, né, Deus viveu a natureza humana, depois pegou essa natureza humana elevada e entronizou, né, levou aos céus e hoje colocou isso dentro de nós, todas as experiências de Cristo, tudo isso hoje está dentro de nós. Então a gente pode pedir essa orientação do Senhor, né, esse viver equilibrado, né, Senhor Jesus. E como tocou aqui, né, o Senhor ele quer nos vivificar,
né, saturar, né, o nosso ser, né, nossa alma, né, mente, vontade e emoção, nosso corpo, né, Ele quer nos deixar, como estou aqui, né, mais transparentes, mais flexíveis, mais maleáveis, né, para o Senhor poder nos moldar, né, nos usar segundo a sua vontade, segundo a sua necessidade, né, Senhor Jesus. O Senhor tem muitas pessoas para alcançar, né, então a gente precisa obedecer a Ele, né, buscá-lo, né, ver aquilo que Ele quer para que Ele possa alcançar as pessoas, né, e nós sejamos instrumentos na mão dEle, né, Senhor Jesus. E como Ele tocou aqui, né, se a gente está doente, a gente pode orar ao Senhor, né, Senhor, me cura, né, posso fazer um voto, né, se o Senhor me curar, né, para me entregar a Ti, para servir o Senhor na pregação do Evangelho, né, como eu tocou aqui, não quero ser curado só para ter saúde, para poder fazer um monte de coisa, mas sim para, né, pregar o Evangelho, para apacentar os irmãos, para suprir a igreja de vida, né, para receber os santos na sua casa, edificar a igreja, né, Senhor Jesus, né, óbvio que, né, o Senhor Ele vai saber ali a situação de cada um, né, Ele vai poder também te esclarecer, né, se você for buscando o Senhor, né, Ele vai poder também te mostrar, né, a vontade dEle, aquilo que Ele quer. O principal é que a gente também busque o Senhor, né, tenha crescimento de vida, né, o Senhor sabe, né, o que a gente realmente precisa, né, Ele sabe, né, muitas vezes a gente ainda está pedindo, né, cura, né, pedindo situações às vezes da boca para fora, né, a gente ainda tem um coração ainda de ser curado e fazer outras coisas, então o Senhor aguarda um pouquinho para a gente ter um pouco mais de realidade, né, de se arrepender cabalmente, né, e realmente ser aqueles que vão se voltar para Ele totalmente, né, e como o Senhor falou até mesmo para Paulo, né, Paulo orou, né, Senhor, orou 3 vezes, né, tem um espinho na carne, tira o espinho, o Senhor falou, Paulo, não se preocupa com isso não, né, a minha graça te basta, né, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né, então o Senhor sabe a maneira de lidar com cada um, né, alguns Ele vai curar e vão ser fiéis e outros, né, não. Né? Então ele já sabe, né, o que Ele quer nos fazer crescer, né? Hoje o que eu busco diante do Senhor é crescimento. Senhor, eu quero ser útil a Ti, né? Se o Senhor vai me curar, se o Senhor não vai me curar, é de acordo com o Senhor, né? Se o Senhor vê que eu vou ser mais útil ao Senhor, né? Vou viver melhor, né? Vou pregar mais o Evangelho, ver mais diante de Ti, né? Então me cura, senão, né, eu vou continuar servindo o Senhor com as ferramentas que eu tenho, né, da maneira que eu posso, né, Senhor Jesus, né, mas é como aqui o rogo do apóstolo aqui, né, que a gente seja vivificado, a gente seja cheio de vida, né, Senhor Jesus, cheio de vida no nosso corpo mortal, né, muitos anos de vida para a gente poder servir o Senhor, né, e como ele ficou aqui, né, a gente cuidar de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso estado psicológico, descansar, né, Senhor Jesus, mas principalmente servir, né, buscar o Senhor. O inimigo ele quer nos cansar com as coisas do mundo, mas isso não é cansaço, né, Senhor Jesus. O verdadeiro cansaço é quando você está ali, né, se afadigando na palavra, você está buscando os irmãos, você está ali incansável como filho de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aí sim você recebe o verdadeiro descanso, né? O verdadeiro descanso é Deus que dá, não são horas de sono que dá, não é um dia em casa, não é passeio. O verdadeiro descanso só Deus pode dar. É esse descanso que o irmão está falando aqui. É isso que a gente precisa, né? Descansar no Senhor. Quando Deus descansa, nós descansamos. Ou seja, quando a gente faz a vontade dEle, Ele fica tranquilo, Ele descansa, então você recebe o descanso, você recebe o renovo, né? Ó Senhor Jesus, né? Então nós precisamos tocar no Senhor, né? Buscando a sua vontade, né? De todo o nosso ser, né? Não só no espírito, mas também incluir toda a nossa alma, todo o nosso corpo, né? Quando a gente apresenta o nosso corpo, né? Todo o nosso ser vai junto, né? Dizer realmente ao Senhor, né? Senhor, eis-nos aqui, né? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.